E eu quero convidar vocês para abrirmos as nossas Bíblias. Vamos à leitura já? Louvado é o nome de Jesus. Nós vamos ler dois textos, bem rapidinho, versículos, né? Nós vamos ler aqui o livro de Amós, capítulo de número 9, e no versículo de número 11, o primeiro versículo que nós vamos ler, somente este, 9 e 11, do profeta Amós. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. 9 e 11 de Amós. Depois, no Novo Testamento, nós vamos ler Atos dos Apóstolos. No capítulo 15 e no versículo 16 e 17. São essas duas leituras que faremos. Todos encontraram? Pode dizer amém? Certo? Amós 9 e 11, Atos 15 e 16. Certo, gente? Vamos fazer a leitura então. Diz o seguinte: naquele dia tornarei a levantar a tenda ou o tabernáculo de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei, como nos dias da antiguidade. Atos 15 e 16 diz assim: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. E também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Curve a tua cabeça. Senhor, te damos graças e te louvamos. Senhor, esta palavra é tua, e aqui estão, Senhor, gente que veio pronto a te escutar, a te ouvir, inclusive eu. E eu quero, Senhor, rasgar o meu coração diante da tua presença, pedindo a tua compaixão e a tua misericórdia sobre nós, em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus amados, meus queridos. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Meus irmãos, o líder falou para mim, passou para mim, disse: olha, nós estamos trabalhando com um tema de reconstrução. Reconstrução, foi isso que o senhor falou, reconstrução, Neemias 2,17, até a gente leu aqui. E reconstruir é mesmo uma coisa que restaurar, refazer, porque você está construindo, ou vamos dizer assim, já é uma coisa que já existe, mas você está fazendo de novo, está reconstruindo. E uma coisa eu quero dizer para vocês, nada diferente do que restaurar alguma coisa. E a gente só reconstrói ou só restaura aquilo que tem valor. O homem só faz isso com aquilo que tem valor para ele. As pessoas não andam por aí fazendo tombamentos históricos de coisas que, vamos dizer, fazem parte da nossa história, coisas que não têm valor nenhum. O que não tem valor se perde no tempo, o que não tem valor se acaba, se termina, e ninguém não está nem porque não tem nenhum. Agora, o que tem valor, você vai ver as pessoas reconstroem. Você só reforma um carro, se ele tiver valor para você, se não tiver, você joga fora, põe no ferro velho e acaba com isso. A casa só reforma se tiver valor, se tiver alguma coisa que vai lhe atrair depois, se não, acaba, joga fora, termina, deixa assim. Então, meus irmãos, Deus também é assim. Ele só reedifica, reconstrói, restaura aquilo que tem valor. E nós lemos aqui na passagem bíblica, alguma coisa Deus dizendo assim, naquele dia ou naqueles dias tornarei a restaurar ou a levantar o tabernáculo caído de Davi. Talvez esteja assim na tua versão. Vamos agora voltar um pouco. O povo de Israel, nós vamos falar de tabernáculo. Qual tabernáculo? Aquele tabernáculo lá do Êxodo. Quando o povo de Israel sai do Egito, comandado por Moisés, e Deus dá uma planta para Moisés construir um tabernáculo, aquela tenda, que eu creio que todos vocês conhecem, aquela tenda com duas divisões, com uma cortina no meio, dividida no lugar santo e no lugar santíssimo. E que ela tinha um muro por fora também, o pátio dela. Lá no pátio tinha um altar do holocausto. Lá dentro do lugar santo, alguns móveis, mesa dos pães, altar de incenso, candelabro. No lugar santíssimo só tinha um único móvel, a Arca da Aliança. Eu digo que ela equivalia por todas as outras,
porque ela simbolizava a presença e a glória do Senhor no meio do seu povo. No lugar santo, os sacerdotes podiam entrar todos os dias para ministrar, para acender, para colocar óleo no candelabro, acender as suas lamparinas e assim por diante. Mas no lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto, só entravam uma única vez no ano, para oferecerem sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Uma vez no ano. Aquele lugar era santo, era sagrado. Mas o povo viveu assim por boa parte dos séculos, depois de Moisés, o tempo de Josué, e assim era, eles cumpriam isto. Quando terminou este tempo, aí vindo o tempo do juízo, nós vamos ver depois, nos dias de Samuel, acontece uma tragédia em Israel. E quando nós vamos ver, o povo, por inconsequência, vai perdendo o senso do que era, o que Deus tinha estabelecido lá naquele tabernáculo de Moisés. Deus tinha estabelecido com eles para um culto, para serem diferentes das demais nações da terra. Porém, quando nós vemos chegando os dias do profeta Samuel, a gente vai encontrar uma nação em decadência espiritual, e cujo culto lá do tabernáculo havia virado ritual, terminado, com aquele negócio que era tão sagrado, que era tão santo, o povo já estava levando as coisas de qualquer maneira. Tanto é que você pode ver o que aconteceu com os filhos do sacerdote Eli. Eles levaram a arca para o campo de batalha, pensando que ela podia ser um amuleto, aquilo que era sagrado, que era precioso, e que o povo via nele, sabia que ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Eles levam a arca numa guerra contra os filisteus, e o que acontece ali? Ela é roubada. Os filisteus carregam ela como despojo de guerra e ficam por 7 meses com a arca presa lá. Deus traz calamidade sobre ele, eu não vou entrar em detalhes, acontece tantas coisas e eles devolvem a arca para Israel. O povo de Israel se alegra, só que a arca não voltou mais para Siló, onde estava o tabernáculo, porque Siló havia sido destruída. A arca fica numa cidadezinha chamada Kiriat Jearim, lá no canto. Aí, ficou na casa de um homem chamado Abinadab, ficou por ali. E o tempo vai passando. Chega o reinado de Saul. E você sabe, Saul governou 40 anos sobre Israel. Em nenhum momento você vai ver o rei Saul preocupado com a arca. A gente vai ver Saul preocupado em oferecer sacrifício fora de hora. Ele era um rei diferente, queria se aparecer, queria se engrandecer. Tinha hora que ele queria dar uma de sacerdote. Ele se preocupava mais com a aparência dele perante o povo, porque tudo estava virando ritual. Você não vai ver durante os 40 anos dele a Bíblia falando que Saul estava preocupado em colocar a arca no seu devido lugar. Não, você não vai ver nem a preocupação nenhuma do rei Saul. Aí, quando Saul é rejeitado, Deus fala ao profeta Samuel e diz: eu já preparei, eu já tenho um homem em meu coração para colocar no lugar dele. Irmão, esse negócio está no coração de Deus. Aleluia. Sabe o que é? Quem era? Você sabe, Davi. Davi, como que ele estava no coração de Deus para isso? Davi é aquele cara que você sabe, estava lá, cuidando de ovelha. E ele, irmão, cuidava de ovelha, até que segundo algumas fontes históricas, ele estava fazendo serviço que ninguém queria fazer. Ele tinha mais 7 irmãos, só que ninguém ia lá cuidar das ovelhas. Segundo alguns, Davi fazia isso porque ele era um filho bastardo de Jessé. E ele tinha que tomar conta de tudo aquilo que não era agradável aos seus demais irmãos. Ele fazia, então ele passava lá com as ovelhas. Mas eu digo para vocês uma coisa, olhando para a história de Davi, eu comecei a entender, gente, que Davi não somente ele ficava lá durante o dia todo cuidando de ovelha, cheirando a ovelha, com aquela harpa que ele tinha, ou lira que seja tocando, não, sabe o que ele fazia lá, irmão? Lá ele estava em comunhão direta com Deus, naqueles lugares onde seus irmãos não iam, onde ninguém ia, Deus se revelou para Davi de uma forma extraordinária, e colocou coisas dentro do coração de Davi, revelações profundas, que outras pessoas até não tiveram.
Ele não estava ali só tocando harpa, não, gente. Ali ele fez cânticos, ele fez salmos, ele fez louvores. E ele entendeu que a adoração a Deus, que o culto a Deus era algo muito mais do que aquilo que estava acontecendo no resto da nação. E Deus, olhando para ele, se agradando dele, leva até o Samuel lá e unge ele, e você sabe todo aquele processo. Quando Davi assume o trono, aleluia, a primeira coisa que Davi vai fazer, como rei sobre todo Israel, é se preocupar em saber aonde a arca da aliança estava e dizer: eu tenho que trazer a arca para perto de mim. Ele vai perguntar: como eu vou governar este povo se não tem a arca da aliança, sem a presença de Deus perto de mim? Gente, isso é uma preocupação que tem que estar no teu coração e no meu coração todos os dias. Eu não posso fazer nada se eu não tiver a presença de Deus na minha vida, dentro de mim. A gente não pode só cantar aqui em cima isso, a gente tem que viver isto. Aonde nós formos, nós temos que viver isso. Se preocupar se a presença de Deus está conosco ou não está. Aí ele diz: não, tem que trazer. E você vai ver que Davi lutou por isso, porque ele manda buscar a arca da onde estava. E quando ele vai buscar a arca lá em Kiriat Jearim, longe, eles trouxeram a arca de qualquer jeito. Você vai ver isso na Bíblia. Vem aqueles dois camaradas, Uzá e Aiô, ali cuidando do carro. Um carro de bois, colocaram a arca em cima. Sabe que trouxeram de qualquer jeito. Você sabe como a arca tinha que ser trazida, né? A arca tinha que ser trazida nos ombros. Era ordenança, nos ombros de 4 homens. A arca tinha que estar pertinho deles aqui, com os varais no ombro. Eles colocaram em cima do carro de bois, como os filisteus tinham feito. E aí os bois balançaram, e um deles foi colocar a mão na arca, que era tão santa e sagrada, e o Senhor, para mostrar que ele não tinha mudado, ele na mesma hora, Uzá morre, porque Deus estava, a sua santidade estava ali. Irmãos, as coisas de Deus são santas, sagradas, o nosso Deus é todo poderoso. A gente cantou aqui, Ele é o grande eu sou. E ali ele mostrou que ele é Deus. Aí Davi ficou preocupado com aquilo, mandou parar. E pergunta todos os dias: como é que eu vou trazer a arca de volta para Jerusalém? Eu tenho que trazer para cá. Aí ele se organiza. Da melhor forma, consegue 30 mil pessoas para ir trazer a arca. Aí, irmão, ele vem vindo, a arca vem vindo, carregada nos ombros agora. Porque assim, irmãos, os erros da nossa vida, o que acontece com a gente, não é para a gente errar de novo depois, embora nós somos humanos e às vezes aconteçam. Mas todas as lições que Deus nos dá, Ele quer que amanhã ou depois a gente faça direito. Então Deus sempre nos dá uma outra oportunidade. Ele dá uma segunda chance. Aí lá vai Davi buscar a arca, agora do jeito certinho, com mais 30 mil pessoas. E ele vinha diferente agora. Ele vinha com a arca, na frente da arca, pulando, cantando, salmodiando, dançando na frente da arca. Ele estava, irmão, eu penso, imagino o Davi ali, parecia uma criança diante de um brinquedo que tanto gosta. Ele estava diante da presença de Deus. É o que estava aqui, ó, a essência de Davi. Senão ele tinha deixado também a arca para lá, mas ele queria aquilo perto dele. E quando a arca entra em Jerusalém, ele vai cantando, eles vão sacrificando a Deus. E a mulher dele, Mical, filha de Saul, espiando lá da janela, olhando aquele Davi tão alegre, que não estava nem preocupado se a roupa dele estava subindo ou descendo, ele estava dançando diante de Deus, numa alegria muito grande. Aí quando ele volta, a Mical repreende ele e diz: ei, que coisa feia que fez o rei de Israel hoje diante dos seus súditos, pulando desse jeito, dançando desse jeito, que negócio é esse? Ele falou para ela: eu estava fazendo isso diante do Deus que rejeitou o teu pai Saul e que escolheu a mim para estar aqui neste lugar, neste tempo. Aleluia. Irmão, sabe para onde Davi leva aquela arca? Davi construiu uma tenda, e leva aquela arca lá para aquele lugar. E aquele lugar ali era o tabernáculo de Davi. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que o povo estava oferecendo sacrifício a Deus lá em Gibeon, onde eles tinham montado a tenda original, antiga, lá no monte. Só que ela não tinha arca dentro. O povo ia lá de manhã e de tarde oferecer sacrifícios
a Deus de animais queimados, de ofertas queimadas. Mas lá no tabernáculo de Davi, Davi não levou a arca para Gibeon, não. Davi monta aquela tenda, coloca a arca lá no meio. E ele chamou os levitas, os músicos, os cantores, todos aqueles que quem sabe até estavam meio parados, sem fazer alguma coisa, mas ele chama tanta gente e coloca eles para trabalhar naquele tabernáculo, para louvar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquelas pessoas, aqueles levitas estavam ali diante da arca de Deus, louvando, adorando, cultuando, cantando. E Davi era aquele que mais queria, porque naquele tabernáculo de Davi não tinha um pátio. As pessoas lá em Gibeon ou no tabernáculo de Moisés só iam até o pátio oferecer sacrifício e não sabiam o que acontecia dentro do tabernáculo, não sabiam o que acontecia no lugar santo. Agora no tabernáculo de Davi não, as pessoas já entravam ali e já estavam cara a cara com a arca da aliança, na presença de Deus. No tabernáculo de Moisés as pessoas vinham com novilho, com cordeiro, com pombo, com bois para oferecer a Deus em sacrifício. No tabernáculo de Davi, as pessoas entravam sem nada na mão, mas com o coração, com a alma, com o espírito, pronto a oferecer a Deus diante da presença de Deus, como sacrifícios e oferta diante de Deus. Este era o tabernáculo de Davi. Davi inaugura isto em Israel, porque não existia, o povo estava preso num ritual, que Deus só recebia o sacrifício de oferta queimada, mas ele não, ele diz para o povo, o negócio é diferente, a presença de Deus está aqui, e nós vamos chegar aqui diante de Deus com louvores, com adoração, cultuando a Deus do fundo da nossa alma. Ele quebra os paradigmas que o povo tinha, para revelar um Deus todo-poderoso, que não ficava distante do povo, mas que estava perto deles. Inclusive ele, Davi, irmão, era aquele camarada que chegava lá diante da presença de Deus, e se jogava diante da arca, se lançava ali em lágrimas, em súplicas. Quantos salmos saíram dali? Irmão, quando Davi fala assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor, ele não está falando lá do tabernáculo de Moisés, que ele, mesmo sendo rei, não poderia entrar, ele só ia até o pátio. Ele está falando desse tabernáculo dele, com a arca ali, onde ele podia chegar diante de Deus e se lançar na presença de Deus e adorar a Deus do fundo da alma. Quando ele vai dizer, Senhor, é melhor estar em tua presença do que em outros 1000 lugares quaisquer, ele está falando daquele lugar. Ele está dizendo, Senhor, eu amo a tua lei, amo estar aqui diante do Senhor, na tua casa. Quando ele vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele não está falando de ir a um lugar onde ele tinha que ficar tentando saber o que acontecia lá dentro e não podia participar, só ia até o pátio. Não, ele está dizendo do lugar onde ele entrava e se lançava diante do Deus Todo-Poderoso, num culto do fundo da alma, do coração. Aleluia. Pastor, hoje em dia mesmo assim, tem gente que gosta de estar no pátio, ele não gosta de entrar para participar. Quantas pessoas preferem ficar no pátio da vida espiritual? Deus não quer isso para a gente. Aleluia, Deus nos deu uma oportunidade bem mais. A gente cantou, viu aqui, livre acesso a Deus. A gente pode mais diante de Deus. Irmão, esse período de Davi agradou tanto a Deus, de uma forma profunda, poderosa, tremenda, gente. Aleluia. Que os adoradores a Deus estavam ali, enquanto no tabernáculo normal era de manhã e à tarde, ali era 24 horas por dia. Adoração contínua a Deus, louvor contínuo que não parava. Lá no tabernáculo normal era silencioso. Você entregava a tua oferta ali, o teu animal, o sacerdote fazia tudo, era tudo de forma silenciosa, você virava as costas e voltava para a tua casa. Lá não, você não levava nada, mas entrava com tudo que você tinha, com tudo que você era o sacrifício. E entrava ali, aleluia, ali tinha um movimento diferente, um barulho de louvor, de adoração, resposta de Deus, presença de Deus ali. Oh, irmão, isso não era qualquer coisa, não. Aleluia, é o que nós temos que viver no dia de hoje.
Oh, aleluia! Sem rituais, religiosidade, que muitos estão virando religiosos. Nós não queremos isso, Deus não quer isto para nós. Olha o que acontece. Davi queria construir o templo. Vocês sabem disso. Ele queria construir. E Deus fala para ele, não. Não, Davi, tu derramou muito sangue. O teu filho que vai vir depois de ti é que vai construir o templo. Ele chegou até a juntar as ofertas para construir um templo para Deus. Mas, irmão, aleluia, eu estava meditando em tudo isso. E vendo que Deus se agradava tanto do tabernáculo de Davi, que Deus queria aquilo para o seu povo, comunhão direta com o seu povo. Deus não quer intermediação, Ele quer conversar com a gente, cara a cara, rosto a rosto, direto. Irmão, ficou para Salomão construir o templo, e Salomão construiu o templo. O templo de Salomão foi uma glória, um templo lindo, cheio de ouro, de prata, de tanta coisa. Era uma glória daquele templo, o templo de Salomão. Só que acontece o seguinte, no templo de Salomão, foi passando o tempo, você vai ver lá, o povo foi caindo de novo, né? Espiritualmente, foi entrando em decadência. E quando chega lá na frente, no tempo do profeta Jeremias, você vai ver Deus repreendendo o povo, dizendo, ei, vocês acham que o templo vai salvar vocês? Eles começaram a confiar que o templo de Salomão ia guardar eles do mal, daquilo que Deus estava dizendo, se vocês não voltarem para mim, vocês serão levados para outros lugares. Eles diziam, não, o nosso templo é bonito. Eles se confiaram na estrutura, no físico do templo. E não era isso que Deus queria. Aí, irmão, Deus permitiu que viesse Nabucodonosor e os babilônios e destruísse o templo de Salomão. E o templo de Salomão foi destruído a fogo. Por isso que foi lido aqui sobre Neemias de reconstruir os muros, reconstruir o templo no tempo de Esdras, porque o templo foi destruído a fogo e o povo ficou em cativeiro por mais de 70 anos. Aí quando o povo retorna do cativeiro de novo, eles têm que construir o templo de novo. Eles vão construir, só que eles não tinham mais poder aquisitivo para fazer um templo como o de Salomão. Eles constroem um templo pequenininho. E você vai acompanhar isso lá no livro de Ageu. Você vai ver que eles reconstroem o segundo templo. O templo era pequeno, era tão simples, que a Bíblia diz que quando eles foram inaugurar este templo, os que eram mais antigos lembraram do templo de Salomão, que eles tinham estado lá e começaram a chorar, porque aquele templo era tão pequeno, aquele templo parecia tão insignificante, mas Deus usa o profeta Ageu na mesma hora, no mesmo templo, para dizer, gente, esse templo é pequeno, vocês estão achando que não dá nada, mas eu vos digo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sabe o que ele está dizendo? Isso está dizendo que ia acontecer depois. Quem ia estar naquele templo? Aquele templo foi o mesmo templo em que Jesus esteve. Porque um pouco antes de Jesus nascer, o rei Herodes, ele era megalomaníaco por construções. E ele constrói um templo, ele começa a reformar este templo. Para fazer ele ficar mais bonito que o de Salomão. Era uma briga para ver o que ficava melhor. Mas era uma briga de estrutura física do templo. Ele reconstrói aquele templo e vai fazendo, levou décadas para ficar pronto. Irmãos, o tempo passa e quando Jesus vem e aparece ali, alguém tenta dizer para Jesus, olha aí, olha que templo, olha que pedras, olha que estrutura, que negócio lindo é esse? Aí Jesus olha para aquele templo e diz, na verdade, eu posso destruir este templo, e em 3 dias eu o reconstruo e faço de novo. Aí as pessoas, opa, calma aí, que negócio é esse? Herodes está levando não sei quantos anos para fazer, quantas décadas para construir esse templo, como é que o Senhor destrói e reconstrói em 3 dias? É que eles não entendiam o sentido espiritual, que o Senhor estava dizendo, eu destruo esse templo em 3 dias e reconstruo. Jesus estava falando dos 3 dias, entre a sua morte e a sua ressurreição. Quando ele morre, inaugura o templo de Deus em nós, a igreja dele nasce. Aleluia! E eles não entendiam. Jesus disse, na verdade, vocês estão vendo essa estrutura, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada.
E foi isso que foi acontecendo. De novo, ele se prendendo à estrutura. Quando chega, irmãos, uns 40 anos depois que Jesus fala isso, os romanos vêm em Jerusalém e com uma ordem que não podia destruir o templo. Os soldados romanos vêm a Jerusalém. E era dito pelo general, comandante Tito, diz assim, pode destruir o resto, mas não toca no templo. O templo é uma maravilha. Não toca no templo, vocês não destruam o templo, por favor. Mas um soldado desavisado com uma tocha de fogo acesa, ele pega e joga a tocha por uma das janelas do templo. E o templo todo se incendeia e pega fogo. E destrói mais uma vez este templo. Termina. E acabou o templo físico. E agora? Acabou o templo, o povo foi disperso. Mas olha o que havia na promessa. O Senhor não estava preocupado, gente, com o primeiro templo, com o segundo templo, não estava preocupado, irmão, de todas as estruturas que revelavam a salvação do homem, a arca de Noé, irmãos, o templo, o tabernáculo. Houve uma que o Senhor estava prometendo restaurar, ele não disse, gente, eu voltarei e vou reedificar, eu vou reconstruir a arca de Noé. Não. Vamos reconstruir o tabernáculo de Moisés? Não. O primeiro templo, o segundo templo? Não. Mas ele está dizendo aqui, vamos voltar e reedificar, reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não estou preocupado com estrutura física. O tabernáculo de Davi simbolizava um culto genuíno, de adoração real a Deus, sem paradigma, sem barreira, sem nada. E era isto que Deus estava dizendo que restauraria. Aleluia. Aleluia, senão Deus tinha dito, eu posso restaurar isso, isso e isso. Mas ele diz, aquilo que é importante, eu falei para vocês no começo, o que é importante o homem restaura. O que é importante Deus restaura, e para Deus o tabernáculo de Davi era importante. Por isso ele disse, eu vou restaurar. Aleluia, aleluia. Porque ele mesmo havia dito para Davi, disse assim, quando ele estava para construir o templo, diz assim, Davi, eu nunca morei em casa nenhuma, desde que eu tirei o povo do Egito. Mas eu morei de tabernáculo em tabernáculo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho prazer de morar dentro dos meus filhos. Oh, o tabernáculo é onde? É dentro de você, dentro de mim. Se tem culto aí, se tem adoração dentro de você, se tem gratidão dentro do meu coração profundo, então eu sirvo a Deus com o máximo que eu posso e com todas as minhas forças, sem reservas nenhuma. Aleluia. Todos os sistemas hoje querem barrar isso, destruir isso, acabar com essa essência que Deus coloca. Mas Deus está dizendo aqui, isso aqui no livro de Atos, a gente vai ver aqui, Deus dizendo, através dos apóstolos, primeiro o profeta Amós lá, depois no Segundo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ver os apóstolos reunidos no concílio em Jerusalém, dizendo aqui, repetindo a profecia de Amós, dizendo, voltarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi, e taparei as suas brechas. Oh, aleluia. Irmão, isso aqui é importante, taparei as brechas. Eu estou concluindo já. Taparei as suas brechas. Quando tem brecha numa casa, chove. Se tem brecha nas telhas, a água vem, desce, se infiltra e entra. A pior coisa que tem é se tiver brechas também na nossa vida espiritual, no nosso templo. O Senhor está dizendo, eu vou levantar o tabernáculo, está caído. Quem sabe tem alguém aqui hoje que diz, irmão, o meu tabernáculo caiu. Eu preciso de restauração. Mas o Senhor não está só querendo levantar o tabernáculo, não, Ele está dizendo, eu vou tampar as brechas, porque se eu levantar o tabernáculo e continuar com brecha, o serviço não completa, está incompleto. Porque, irmãos, é pelas brechas que entram tudo aquilo que prejudica a nossa vida. São pequenas coisas que vão entrando e se infiltrando no nosso pensamento, no nosso coração, e acabam com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão com Deus. E Deus quer restaurar, mas também quer tampar as brechas. Aleluia. Quer tampar todas as brechas. Aleluia.
Ele diz, e tornarei a levantar as suas ruínas. Hoje em dia, ou de algum tempo para cá, você sabe o que é ruína. A ruína é sombra de alguma coisa que já foi, mas que não é mais. Então as pessoas hoje saem para bater foto de ruínas pelo mundo todo. Não importa. Aí olha aqui, diz aqui aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro. Isso aqui é uma ruína lá do passado. Ruína, irmão, remete a uma coisa que era, já era, não é mais. E só tem o esqueleto hoje. E o Senhor está dizendo que ia restaurar o tabernáculo, tampar as brechas e levantar das suas ruínas. Restaurar as ruínas. Tem gente que a vida espiritual está só em ruínas. Sombra de alguma coisa que já foi e não é mais. Aleluia. E o Senhor quer restaurar. Levantar as ruínas. Aleluia. Oh, aleluia. E o Senhor promete ainda para concluir e reedificar, como nos dias da antiguidade. Porque às vezes as pessoas conseguem fazer de novo, mas não fica igual era. Fica parecido, fica semelhante, mas não fica igual. E o que Deus queria é que o povo voltasse não por cima, não superficialmente a ter uma adoração como tinha lá no tabernáculo, não. Mas uma adoração igual, real, profunda, como quando o povo estava lá diante da Arca da Aliança com Davi, com os levitas servindo a Deus, se lançando como oferta, como sacrifício diante de Deus profundo, real. Aleluia, o que Deus quer das nossas vidas hoje é isso. Ele não quer restaurar por cima, nem parecido, nem semelhante. Ele disse, eu vou fazer como era antigamente. Aleluia, Deus quer restaurar por inteiro a nossa vida. Aleluia, eu quero que você esteja em pé esta noite. Ele diz o seguinte, ali ainda no livro de Atos, para que o restante do povo busque ao Senhor, invoque o Senhor. Porque só faz isto, só se preocupa com isto. Não qualquer um, mas quem conhece Deus como Davi conhecia. Como Davi conheceu. Isso não é para qualquer pessoa, é para quem conhece Deus. E nós estamos aqui porque conhecemos a Deus. E Ele se revela para nós. Oh, eu quero convidar alguém para vir à frente esta noite. Se tiver alguém que precisa, está restauração dentro de você. Do verdadeiro culto, do verdadeiro sentido de estar diante de Deus. É hoje que o Senhor quer nos encontrar neste lugar. E dizer, eu levantarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Eu quero restaurar a essência do verdadeiro culto dentro de você. Aleluia, do verdadeiro sentido de sacrifício dentro de nós hoje. Porque às vezes a gente entende sacrifício por outra coisa. Mas a gente não presta mais um culto a Deus. Que seja um culto na essência. A gente às vezes tem uma adoração superficial. Culto superficial, isso Deus não quer. Deus quer o profundo. E isso só adora a Deus na profundidade quem conhece a Deus de verdade. Às vezes a gente pensa que conhece Deus, mas Ele está distante de nós. E Deus nos trouxe a este lugar para restaurar, para se aproximar de nós. Quando Jesus morreu, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo lá do templo de Herodes, ele cai, ele se rasga em dois, revelando o livre acesso da gente a Deus, não tem intermediário. A arca não está aqui, mas o próprio Deus, a presença real de Deus está aqui. Eu quero orar por tua vida esta noite, aleluia. Se tiver alguém, eu te aguardo mais um minuto, que você queira uma oração especial. Deus está falando ao meu coração, aleluia, que tem gente, que você está aqui hoje, e você mesmo se pergunta dentro de você, Deus, eu não sei o que é que eu estou fazendo lá, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu podia estar em outro lugar. Aleluia, não, teu lugar é aqui que Deus se revela para você.
Aleluia, eu quero começar a orar. Será que tem mais alguém além deste moço? Mais ninguém? Eu oro neste momento. Curve a tua cabeça aí mesmo onde você está. Deus quer um compromisso mais profundo, mais profundo, mais profundo. Mais profundo. Às vezes a gente diz, Deus, eu estou vivendo da experiência de alguém. Eu gosto da experiência do pastor, eu gosto da experiência do meu líder contigo. Mas Deus quer que você e eu tenhamos experiências como Ele reais, genuínas e verdadeiras. Coloque a mão sobre o teu coração. Aleluia, pastor. Podemos orar, pastor? Aleluia. Deus Todo-Poderoso, a tua igreja está aqui hoje, porque nós cremos, Senhor, na tua promessa de voltar e restaurar alguma coisa, Senhor, que é importante, que é preciosa, que é o verdadeiro culto, adoração real, sincera, profunda, sem reservas. Aleluia, Deus, aqui tem pessoas que vieram aqui esta noite, Pai, os quais tu tem encontrado neste lugar, porque este lugar é a tua casa e tu estás aqui, Senhor. E eu sinto a tua presença e mais pessoas também. Restaura, Deus, restaura a essência em nós de te adorar de verdade, de estarmos diante de ti, Senhor, sem reservas, sem, meu Deus, barreiras e sem coisas que nos impeçam. Nós queremos mandar para longe das nossas vidas aquilo que nos impede, porque queremos que o Senhor tampe as brechas, que o Senhor cure a nossa alma, que o Senhor restaure aquilo que está em ruínas. Como era, Senhor, restaura, volta, trabalha. Nós queremos te servir de verdade, te conhecer a cada dia mais. É a nossa oração esta noite, em nome de Jesus. Te louvamos, Deus. Aleluia. Amém.